janeiro de 2013, uma jovem canadense desapareceu durante uma viagem sozinha aos Estados Unidos. Por dias, ninguém soube onde ela estava, até que a polícia divulgou um vídeo gravado por uma câmera de segurança. Em poucos minutos, aquele vídeo seria visto por milhões de pessoas. Alguns acreditavam que ela estava sendo perseguida. Outros diziam que havia algo invisível dentro do elevador. Havia quem tivesse certeza de que aquele hotel escondia segredos muito mais sombrios. Mas, mais de uma década depois, uma pergunta continua sem resposta. Antes de se tornar o centro de um dos casos mais comentados da internet, Elisa Lam era apenas uma jovem tentando encontrar seu lugar no mundo. Ela nasceu em 30 de abril de 1991, na cidade de Vancouver, no Canadá. Filha de imigrantes de Hong Kong, cresceu em uma família trabalhadora que administrava um pequeno restaurante. Como muitos jovens de sua geração, vivia entre os estudos, a internet e os planos para o futuro. Desde cedo, Elisa demonstrava interesse pela leitura, pela escrita e pela fotografia. Gostava de registrar momentos do cotidiano e transformava pensamentos, dúvidas e sentimentos em textos publicados na internet. Seu blog pessoal funcionava quase como um diário aberto, onde compartilhava reflexões sobre livros, filmes, moda e as inseguranças típicas da juventude. Ela também estudava na Universidade da Colômbia Britânica. Amigos a descreviam como uma pessoa inteligente, criativa e sensível. Era reservada em alguns momentos, mas profundamente curiosa sobre o mundo ao seu redor. Elisa vivia uma fase de descobertas. Queria conhecer novos lugares, experimentar novas experiências e construir sua independência. Mas havia um aspecto da sua vida que poucas pessoas conheciam. Elisa convivia com transtorno bipolar e episódios de depressão. O diagnóstico fazia parte da sua rotina há alguns anos e ela seguia tratamento médico, utilizando medicamentos prescritos para controlar a doença. É importante compreender esse ponto da história com responsabilidade. O diagnóstico por si só não define quem uma pessoa é e tampouco explica automaticamente acontecimentos futuros. No caso de Elisa, essa informação se tornaria relevante apenas porque passou a integrar oficialmente a investigação conduzida pelas autoridades. Enquanto isso, para ela, a vida seguia normalmente. No início de 2013, decidiu realizar uma viagem sozinha pela costa oeste dos Estados Unidos. Era uma oportunidade para descansar, conhecer novas cidades e viver experiências fora da rotina. Durante semanas, percorreu diferentes destinos, registrando cada etapa em fotografias e mensagens enviadas à família. Mesmo viajando sozinha, mantinha um hábito que tranquilizava seus pais. Todos os dias fazia contato, uma ligação, uma mensagem, um breve sinal de que estava tudo bem. Era um compromisso simples, mas constante, até que de repente as mensagens pararam. O telefone permaneceu em silêncio e pela primeira vez desde o início da viagem, ninguém sabia onde Elisa estava naquele momento. Seus pais ainda acreditavam que poderia se tratar apenas de um imprevisto, mas, sem perceber, a jovem canadense
já havia dado início a uma história que, anos depois, continuaria despertando perguntas no mundo inteiro. Depois de passar por diferentes cidades durante sua viagem pela costa oeste dos Estados Unidos, Elisa finalmente chegou a Los Angeles. A cidade era exatamente como ela imaginava, movimentada, barulhenta e cheia de turistas. Um lugar onde milhares de pessoas chegam todos os dias em busca de novas experiências. Para Elisa, aquela seria apenas mais uma parada antes de voltar para casa. Pelo menos, esse era o plano. No dia 28 de janeiro, Elisa fez o check-in em um hotel localizado na região central de Los Angeles. Seu nome era Cecil Hotel. Construído na década de 1920, o edifício já havia recebido milhares de hóspedes ao longo de sua história. Naquele momento, Elisa não tinha qualquer motivo para imaginar que aquele lugar se tornaria conhecido mundialmente poucos dias depois. Nos primeiros dias, nada parecia fora do comum. Elisa continuava registrando parte da viagem e mantendo contato com a família, como fazia desde o início. Mas, dentro do hotel, algumas pessoas começariam a notar comportamentos considerados incomuns. Inicialmente, nada que parecesse indicar perigo, apenas pequenas situações que, vistas isoladamente, poderiam passar despercebidas. Hoje, porém, ganham um significado completamente diferente. Elisa havia reservado um quarto compartilhado. Poucos dias depois de sua chegada, segundo relatos divulgados durante a investigação, algumas hóspedes disseram que seu comportamento estava causando desconforto. As razões exatas nunca ficaram totalmente claras, mas os relatos indicavam atitudes consideradas estranhas pelas colegas de quarto. Diante da situação, a administração do hotel decidiu transferi-la para um quarto individual. A mudança parecia apenas um detalhe administrativo. Nada extraordinário, nenhuma discussão, nenhum registro de violência, nenhuma ligação para a polícia. Apenas uma troca de quarto. Um acontecimento tão comum que dificilmente seria lembrado se não fosse por tudo o que aconteceria nos dias seguintes. No dia seguinte, Elisa Lam desapareceria sem deixar rastros. À primeira vista, o Cecil Hotel parecia apenas mais um prédio antigo no centro de Los Angeles. Inaugurado em 1927, durante décadas recebeu viajantes, turistas e pessoas em busca de uma nova oportunidade na cidade. Sua arquitetura seguia o estilo clássico da época, com centenas de quartos distribuídos por vários andares. Durante muitos anos, era apenas um hotel, mas Los Angeles também mudava. E, aos poucos, o bairro ao redor do Cecil mudaria junto. A poucos quarteirões dali estava uma região conhecida como Skid Row, um dos locais com maior concentração de moradores em situação de rua dos Estados Unidos. Ao longo das décadas, violência, tráfico de drogas e problemas sociais transformaram completamente aquela parte da cidade. O Hotel Cecil acabou sendo diretamente afetado por essa realidade. Conforme o bairro se deteriorava, o perfil dos hóspedes também mudou. O hotel passou a receber moradores temporários, pessoas sem condições financeiras, dependentes químicos e indivíduos tentando recomeçar a vida.
A partir daquele momento, o Cecil deixou de ser apenas um hotel para turistas. Nos anos seguintes, diversos acontecimentos graves passaram a ser registrados dentro do prédio. Mortes, suicídios, homicídios, casos que chamaram a atenção da imprensa. Com o passar do tempo, o nome Cecil Hotel começou a aparecer repetidamente nas páginas policiais de Los Angeles. Entre todos esses acontecimentos, 2 episódios acabaram contribuindo para a fama do hotel. O primeiro envolvia Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker. Durante parte da década de 1980, o serial killer utilizou o Cecil como residência temporária enquanto cometia assassinatos em Los Angeles. Anos depois, outro assassino em série, Jack Unterweger, também se hospedaria ali. Esses fatos ajudaram a transformar o hotel em objeto de inúmeras lendas urbanas. Quando Elisa Lam fez seu check-in, provavelmente desconhecia completamente esse passado. Para ela, era apenas um hotel com boa localização e um preço acessível. Nada indicava que poucos dias depois, seu nome seria incorporado à longa lista de casos associados ao Cecil. Até aquele momento, ninguém imaginava que Elisa já havia sido vista pela última vez. Nos primeiros dias em Los Angeles, nada indicava que algo estava errado. Elisa seguia sua rotina normalmente. Caminhava pela cidade, visitava pontos turísticos e mantinha contato frequente com os pais, como havia feito desde o início da viagem. Mas tudo mudou em 31 de janeiro de 2013. Naquele dia, pela primeira vez, a ligação que seus pais esperavam nunca aconteceu. Inicialmente, a família acreditou que pudesse ser apenas um atraso, talvez uma bateria descarregada, um problema de sinal, ou simplesmente um dia corrido. Mas as horas passaram e nenhuma mensagem chegou, nenhuma ligação foi retornada. Para quem conhecia Elisa, aquilo não era normal. Preocupados, os pais entraram em contato com a polícia de Los Angeles. Um boletim de desaparecimento foi registrado. A partir daquele momento, investigadores iniciaram uma corrida contra o tempo. Afinal, quanto mais cedo uma pessoa desaparecida é localizada, maiores costumam ser as chances de encontrá-la com vida. Os policiais começaram pelo lugar mais óbvio, o hotel. Funcionários foram entrevistados, quartos foram vistoriados, corredores percorridos, áreas comuns inspecionadas. Nenhum sinal de Elisa, não havia indícios de luta, não havia testemunhas afirmando tê-la visto deixar o prédio. Era como se ela simplesmente tivesse desaparecido. Equipes especializadas também utilizaram cães farejadores. Os animais percorreram o interior do hotel e áreas próximas. Em determinado momento, chegaram até uma janela localizada nas proximidades da saída do edifício. A partir dali, o rastro desaparecia completamente. Era como se Elisa tivesse sumido no ar, ou como se tivesse entrado em um lugar que ninguém imaginou procurar. Os dias continuavam passando. Nenhum cartão bancário era utilizado, nenhuma movimentação era registrada, nenhuma nova informação chegava à polícia. O desaparecimento começava a chamar a atenção da imprensa local e, diante da ausência completa de pistas, os investigadores tomaram uma decisão que mudaria completamente o rumo do caso. Na esperança de descobrir os últimos passos de Elisa, os investigadores
decidiram analisar todas as gravações das câmeras de segurança do hotel. O que encontraram se tornaria um dos vídeos mais famosos da história da internet. Após dias sem qualquer pista concreta, os investigadores decidiram revisar todas as gravações disponíveis das câmeras de segurança do Hotel Cecil. Horas e mais horas de imagens, até que uma gravação chamou imediatamente a atenção da equipe. Era a última vez que Elisa Lam apareceria com vida. A gravação foi feita na noite de 31 de janeiro de 2013. O horário aparece registrado no próprio sistema de segurança do hotel. Elisa entra sozinha no elevador. À primeira vista, nada parece incomum. Logo após entrar, Elisa pressiona vários botões do painel. O número exato de botões pressionados é difícil de confirmar devido à qualidade da gravação, mas é possível perceber que ela toca em mais de um andar. Em seguida, algo inesperado acontece. As portas do elevador permanecem abertas. Elisa coloca a cabeça para fora, olha para os dois lados do corredor, dá alguns passos para fora, retorna rapidamente ao elevador. Seu comportamento parece cauteloso, como se estivesse verificando se havia alguém do lado de fora ou esperando por alguma coisa. Poucos segundos depois, Elisa se posiciona ao lado da porta do elevador. Seu corpo permanece parcialmente escondido. Em alguns momentos, apenas parte do rosto pode ser vista. Ela parece observar atentamente o corredor, mas a câmera não registra nenhuma outra pessoa entrando naquele espaço. Em seguida, Elisa sai novamente do elevador, caminha até o corredor e começa a movimentar as mãos de forma incomum. Seus dedos realizam movimentos rápidos e difíceis de interpretar. Ao longo dos anos, esse pequeno trecho daria origem a inúmeras interpretações, mas as imagens, por si só, não permitem afirmar com quem ou com o que ela estaria interagindo. Enquanto Elisa permanece do lado de fora, as portas continuam abertas por um tempo incomum. Somente depois que ela se afasta completamente do campo de visão, o elevador finalmente fecha e sobe sem ela. Dias depois, a polícia decidiu tornar aquela gravação pública. O objetivo era simples: descobrir se alguém reconhecia Elisa ou se alguma testemunha havia visto seus últimos movimentos. Mas o efeito foi muito maior do que o esperado. Em poucas horas, o vídeo já circulava por fóruns, sites e redes sociais do mundo inteiro. Milhões de pessoas passaram a assistir repetidamente às imagens, tentando encontrar respostas para um comportamento que parecia desafiar qualquer explicação imediata. Mas, por trás de cada teoria publicada na internet, existia uma pergunta muito mais urgente naquele momento. Onde estava Elisa Lam? Enquanto investigadores analisavam o vídeo do elevador, a rotina dentro do Hotel Cecil seguia normalmente. Hóspedes continuavam entrando e saindo do edifício. Funcionários trabalhavam como em qualquer outro dia. Mas poucos dias depois do desaparecimento de Elisa, começaram a surgir reclamações incomuns. Alguns hóspedes disseram que a água dos quartos apresentava baixa pressão. Outros relataram um gosto estranho e havia quem reclamasse da coloração e do odor da água. Naquele momento, ninguém imaginava que essas reclamações mudariam completamente a investigação. Diante das reclamações,
um funcionário do hotel foi encarregado de verificar o sistema de abastecimento de água. Para isso, precisou subir até o telhado do edifício. Ali estavam localizados os grandes reservatórios responsáveis por abastecer os quartos, cozinhas e áreas comuns. Era uma inspeção de rotina, pelo menos até aquele momento. Ao abrir a tampa de um dos reservatórios, o funcionário encontrou algo que jamais imaginou ver. Dentro da caixa d'água estava o corpo de Elisa Lam. Dias depois do desaparecimento, a jovem canadense finalmente havia sido localizada, mas a descoberta trouxe muito mais perguntas do que respostas. O telhado do Hotel Cecil não era uma área destinada aos hóspedes. O acesso era restrito. Em diferentes momentos da investigação, surgiram informações sobre portas trancadas, alarmes e formas de acesso ao local. Esses detalhes alimentaram inúmeras discussões ao longo dos anos. Afinal, como Elisa havia chegado até ali, a localização do corpo levantava uma sequência de dúvidas. Como ela chegou ao telhado? Ela estava sozinha? Alguém a ajudou? Como entrou no reservatório? E por que ninguém percebeu sua presença durante tantos dias? Naquele momento, nenhuma dessas perguntas tinha resposta. Dias depois, o Instituto Médico Legal concluiu os exames periciais. O laudo apontou que a causa da morte foi afogamento. Também registrou informações importantes sobre o estado do corpo e os exames toxicológicos, elementos que seriam amplamente discutidos nas investigações. No entanto, o documento não respondeu à pergunta mais importante: o que realmente aconteceu antes de Elisa entrar naquele reservatório? A descoberta do corpo encerrou as buscas, mas deu início a uma investigação muito mais complexa. A partir daquele momento, a polícia precisaria separar fatos de teorias. Quando o corpo de Elisa Lam foi encontrado, o caso deixou de ser apenas um desaparecimento. Agora, investigadores precisavam responder uma pergunta muito mais difícil: como ela foi parar dentro de um reservatório de água localizado no telhado de um hotel? Ao longo dos anos, diferentes hipóteses surgiram. Algumas eram sustentadas por evidências, outras nasceram apenas da imaginação da internet. Para entender o que realmente aconteceu, precisamos separar fatos de especulações. Para muitas pessoas, essa parecia a explicação mais lógica. Afinal, como uma jovem chegaria sozinha ao topo de um prédio e entraria em um reservatório de água? Além disso, o comportamento registrado no elevador fez muitos acreditarem que ela estivesse fugindo de alguém. Mas o que a investigação encontrou? Nenhum sinal claro de luta foi encontrado. Não havia ferimentos compatíveis com agressão que comprovassem homicídio. A autópsia não concluiu que houve assassinato. Apesar das dúvidas levantadas, a investigação oficial não encontrou evidências suficientes para concluir que Elisa foi vítima de homicídio. Outra hipótese, analisada pelos investigadores, considerava a possibilidade de Elisa ter sofrido um episódio relacionado ao transtorno bipolar. Durante a investigação, exames toxicológicos e registros médicos passaram a integrar o caso.
Segundo o relatório oficial, alguns dos medicamentos prescritos para Elisa estavam presentes em concentrações inferiores às esperadas, enquanto outros não foram detectados. Esse dado levou investigadores a considerar a possibilidade de que ela não estivesse seguindo integralmente o tratamento nos dias anteriores ao desaparecimento. No entanto, essa informação, isoladamente, não permite explicar todos os acontecimentos registrados. Durante anos, milhares de pessoas acreditaram que o elevador apresentava um comportamento sobrenatural. Mas havia uma explicação técnica. Elevadores possuem um sistema conhecido como Door Hold, que mantém as portas abertas quando determinados botões são acionados ou quando há alguma condição específica de operação. Além disso, especialistas apontaram que a qualidade da gravação e a velocidade das imagens divulgadas podem ter influenciado a percepção do público. Outra grande discussão envolvia o acesso ao telhado. Durante anos, circularam versões afirmando que seria impossível chegar até os reservatórios sem acionar alarmes. No entanto, diferentes documentos e relatos posteriores indicaram que existiam formas de acessar a cobertura, incluindo escadas de incêndio externas e áreas técnicas utilizadas por funcionários. Isso não significa que o acesso fosse simples, mas demonstra que ele não era necessariamente impossível. Depois de meses de investigação, muitas perguntas receberam respostas. Outras permaneceram abertas, e talvez seja exatamente isso que tenha transformado o caso de Elisa Lam em um dos maiores mistérios da era da internet. Alguns casos terminam quando a investigação é encerrada. Outros continuam vivos porque as perguntas sobrevivem às respostas. O caso de Elisa Lam talvez seja lembrado não apenas pelo mistério de sua morte, mas pela maneira como milhões de pessoas tentaram encontrar uma explicação para aquilo que viram. Entre fatos, teorias e especulações, uma verdade permanece. Uma jovem saiu de casa para conhecer o mundo e nunca voltou. Ainda existem perguntas sem resposta. E talvez seja justamente isso que torne essa história impossível de esquecer.